Nós vamos entrar num período pré-Páscoa. E eu gostava que este mês de março, tirando o segundo domingo de março, que é um domingo especial, onde nós vamos honrar as mulheres. Amém? Dia 8, nós vamos ter uma pregadora convidada especial. E eu não vou estar cá, portanto ela vai ter liberdade, vou pregar noutro lugar também, mas ela vai ter a oportunidade de partilhar uma mensagem para toda a igreja, não é para as mulheres. Mas nós gostávamos que no próximo domingo, o domingo fosse dedicado à mulher, não por uma questão de calendário, porque nós consideramos que a mulher tem um espaço individual e único na palavra, na Bíblia, na vida da igreja. Ela merece ser evidenciada também. E nós vamos honrar as mulheres o melhor que nós conseguimos no próximo domingo. Mas nos restantes domingos, este é um mês gordo, é um mês que tem 5 domingos, nós vamos falar sobre uma série. Vamos fazer uma série só aqui em Almada. Eu decidi fazer uma série antes da Páscoa, para nós podermos chegar à Páscoa, podemos chegar àquele momento em família e nós pudéssemos ser lembrados de muita coisa que Jesus fez. A série chama-se Ser Como Jesus. Jesus morre e Jesus encerra o seu período na terra, não é, como homem, naquela cruz, mas houve uma série de coisas que ele fez. E então o que ele espera é que nós, se somos cristãos, se somos pequenos Jesus, pequenos Cristos, que nós sigamos os seus passos. E este mês eu gostava que nós meditássemos nisso. Se calhar pode ser alguma coisa que nós já ouvimos muitas vezes, que nós até sabemos. Esse contador está parado, a minha culpa não é minha, não é? Nós até sabemos destas coisas, mas será que nós fazemos? Então nós vivemos na geração com mais acesso à Bíblia, na história da humanidade. Esta geração é a geração que tem mais acesso à palavra. Nós temos aplicações, nós temos estudos online, presenciais, pregações, podcasts, livros, conferências. Nunca foi tão fácil ouvir a tua palavra. Nunca foi tão fácil. Mas ao mesmo tempo é uma pergunta que parece simples, mas é meio bem desconfortável. É com tanta informação, com tanta liberdade, será que nós estamos a ser transformados por essa palavra? Ou por essa palavra que está disponível? Ou nós estamos só a ser informados? Será que toda esta panóplia de informação e de recursos que nós temos serve apenas para nós sabermos que eles existem e que estão lá para nós podermos usar? Ou será que nós estamos a fazer e a cumprir e a assistir a estudos, a ter podcast, porque nós queremos ser transformados? A mim parece-me que às vezes nós só gostamos de estar informados. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós não deixamos que este certo ou que é errado entre dentro de nós para produzir uma transformação. E João não começa o Evangelho com a história do nascimento. Ele começa, em João 1, ele começa na eternidade. Ele diz assim, no princípio, João 1, no princípio era o Verbo. Ele está a falar acerca de Jesus. E ele está a dizer, Jesus, lá no princípio, ele é a palavra. E a palavra estava com Deus, o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João começa a falar da história de Jesus, a dizer assim, olha, nunca se esqueçam que quem é a palavra é Jesus. E esta palavra tem que persistir, dominar sobre tudo o que vai acontecer. Então ele está a começar a escrever o livro, ele vai contar muitas histórias, ele vai falar muito acerca de Jesus. Este livro é totalmente apologético, defensor da divindade de Jesus. É este livro que apresenta Jesus como o próprio Deus. Mas ele começa, não se esqueçam, a palavra. E ele depois faz uma afirmação mais à frente, que é este versículo-chave para nós hoje, que devia abalar qualquer fé que nós possamos ter superficial. Se tu levas a igreja a brincar, ou se tu levas a palavra a brincar, se tu levas a fé de uma forma superficial, se tu às vezes fazes, outras vezes não fazes, agora ninguém está a ver, se tu és, como a Bíblia diz, alguém de ânimo dobre, alguém que tem 2 ânimos, alguém que hoje está de um lado, ou às vezes está do outro, então este versículo tem que te abanar. E diz, o Verbo, a palavra, Jesus, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Então Deus escolheu resolver o problema da humanidade, tornando-se carne e habitar entre nós. E João está a dizer isso. A própria palavra, ela veio, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, como o Filho de Deus. Então a palavra, ela não ficou distante, o verbo ele não ficou distante. O verbo apenas não ficou escrito, a palavra não ficou só escrita, para que se nós tivermos a possibilidade de ler, ou se nós nos apetecermos ler, não, o verbo tornou-se visível e o verbo tornou-se palpável. A palavra tornou-se palpável. Então a palavra da nossa vida não pode ser uma palavra distante, não pode ser uma palavra que fica só no escrito. A palavra de Deus tem que encarnar na nossa vida e tem que ser palpável. E se Cristo é a palavra viva, então a nossa fé não pode ser apenas verbal. A nossa fé não pode ser apenas teórica. A nossa fé não pode ser feita apenas a ser de vontades. A nossa fé, para escândalo de muitos esta manhã aqui, não tem nada a ver com a tua opinião. Não tem nada a ver com aquilo que tu achas. A nossa fé tem a ver com a palavra de Deus. A palavra dele. E às vezes nós lemos a palavra e queremos fazer uma interpretação que nós achamos que isto quer dizer, mas no fundo a palavra é bem clara, a palavra explica-se a ela própria. A tua palavra nunca pode estar refém da tua opinião e não vai estar, nunca. Nós muitas vezes vivemos a nossa vida, olhamos para a palavra e nós vivemos uma fé da nossa interpretação da palavra, naquilo que nós achamos. Isto não é bem para mim, isto é mais para o meu irmão. Isto não se aplica à minha vida, isto é mais para aquele tipo de pessoa. Eu não. Então hoje não é uma mensagem, uma pregação sobre como ouvir melhor. É uma mensagem sobre viver aquilo que nós ouvimos, viver aquilo que nós lemos, deixarmos que uma palavra, que é o verbo, que é a própria palavra de Deus, ganhe vida dentro de ti. E se nós deixarmos essa palavra ganhar vida dentro de nós, nós vamos passar a ser bons ouvintes, porque nós praticamos aquilo que ouvimos, nós deixamos a palavra chegar ao nosso coração. E sabem, nós temos um advogado dentro de nós, nós temos um tutor. E um tutor é aquela pessoa que acompanha, que ajuda a crescer. Vocês já viram nas plantas, quando as plantas começam a crescer, que são muito jovens, é colocada uma estaca ao lado, cravada na terra, ao lado dessa planta. Acho que todos já viram na rua, quando se plantam árvores nas avenidas, vocês veem sempre uma estaca. E essa estaca é um tutor, é alguma coisa mais consistente e sólida, que está bem cravada na terra e que ajuda a planta a crescer com os nutrientes que ela vai conseguindo absorver, e ela vai se agarrando ao tutor e ela vai subindo. Quem já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Deus já deu esse tutor, é o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo dentro de nós, é a estaca firme que não muda, é Deus dentro de nós, é o verbo dentro de nós. Só que sabem o que é que acontece? Nós secamos a palavra, nós secamos os nutrientes e nós não conseguimos crescer agarrados ao tutor porque nós não deixamos que a palavra entre dentro de nós. Se eu vos for pregar acerca de perdão, quantas pessoas é que vem à vossa cabeça que vocês automaticamente dizem assim: esta pessoa não, eu não sou capaz de perdoar. Aquele malandro, aquela malandra, aquela pessoa é super injusta, anda só a fazer coisas ruins. Mas isso não é questão. Tu és capaz de perdoar ou não? Tu és capaz de ter parecido com Cristo ou não? És capaz de seguir os pés de Cristo ou não? És capaz de sentar à mesa com o Judas ou não? És capaz de sentar à mesa com o publicano ou não? És capaz de ter uma refeição com a pessoa que te ofende ou não? Jesus foi capaz. Então será que nós conseguimos mesmo ser parecidos com Jesus? Será que nós vamos nos sentar no domingo de Páscoa a celebrar a sua morte e a sua ressurreição? A chorar a sua morte e a celebrar a sua ressurreição, quando nós não conseguimos ser palavra, encarnar a palavra dentro de nós? O meu primeiro ponto é receber a palavra. Receber a palavra. Nós precisamos aprender a receber a palavra dentro de nós. Não há vida cristã sem revelação. Não há vida cristã, não há fé autêntica, não há fé consistente. Não há uma igreja, um corpo firme, unido, se a palavra não fizer morada. Se a palavra não entrar. Se nós não recebermos dentro do nosso íntimo aquilo que nós estamos a ouvir. E existe uma diferença grande entre nós ouvirmos e nós recebermos. Sabem, é como nós sabemos que existe uma chávena de chá quente ali à frente.
E aquilo é o chá, e o chá vai estar quente. Nós vemos o chá fumegar, foi aquecido. E nós sabemos isso. E a palavra às vezes está ali à nossa frente, está a fumegar, ela está ali viva. Está aqui a ser dita do púlpito, está a ser lida diretamente das Escrituras. Só a palavra lida das Escrituras, dos textos que nós temos acesso, só isso é palavra. E ela está ali a fumegar. Mas sabem o que é que faz a diferença? É quando nós bebemos aquele chá quente. E nós sentimos o chá queimar-nos todos por dentro. Ou aquecer-nos todos por dentro. E nós sabemos que a palavra está, nós estamos a deixar a palavra entrar. É quando as nossas emoções são desequilibradas. Não só emoção por emoção, não é emoção por emoção. A emoção por emoção sem palavra serve de nada. É uma coisa temporária. A emoção é temporária. Hoje nós sentimos muito tristes e muito constrangidos porque no fundo sabemos que a palavra está a tocar em alguma área da minha vida que eu não estou bem e que preciso de mudar. E se for só, se não houver arrependimento, o arrependimento vem quando a palavra entra dentro de ti, ela confronta-te, ela queima-te por dentro e tu dizes, eu preciso mesmo, Deus, de mudar isto na minha vida. Eu estou arrependido e eu vou dar um fruto logo a seguir. Então a palavra entra, ela produz efeitos dentro de nós e automaticamente sai alguma coisa dentro de nós a responder ao arrependimento. Se não for isso, é outra coisa qualquer. Tu só não queres estar a sentir isso. Então as emoções podem-te atacar, podem-te mexer contigo, mas pode não ser arrependimento, pode ser só remorso. Pode ser só nós não queremos viver isto. Eu não quero viver isto, está a mexer comigo. E as minhas emoções ficam, mas rapidamente nós expulsamos, nós vomitamos a palavra para que ela não possa ter efeito em nós. Sim, aqueles que nos visitam que ainda não são crentes, que estão aqui a convite de alguém, sim, nós fazemos isso, os cristãos fazem isso. Os cristãos desta casa fazem isso. Muitas vezes nós não aceitamos a palavra como ela nos dita. Nós queremos negociar termos com a palavra. Nós negociamos prazos com Deus. A palavra é pregada hoje, é para agora, não é para amanhã. E nós negociamos termos, senão eu não estou preparado. Não interessa se estás preparado, é a palavra, é o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus, o verbo está a tentar entrar dentro de ti e tu estás a negociar. Esta semana nós soubemos de alguém que era do nosso... Já tinha sido membro da CCLX e alguém da nossa... do conhecimento de muitas pessoas e mesmo a nível de relacionamentos. Ele faleceu aos 51 anos. Ele saiu de casa para trabalhar, um dia normal, ele entrou no seu trabalho, ele cai redondo, teve um ataque cardíaco fulminante. Todas as palavras que ele adiou, todas as palavras que ele negociou, todas as palavras que ele não quis tomar decisões, ficaram por tratar. Ficaram para tratar com Deus. E acontece o mesmo connosco. Todas as coisas que nós adiamos, todas as coisas que nós ouvimos e não recebemos, todas essas são palavras adiadas, são milagres adiados, são transformações adiadas na nossa vida. E eu garanto-vos que isso acontece todos os domingos aqui, porque a palavra é lida. O pregador pode não ser fantástico, eu posso não ser um pregador fantástico, mas sabem o que é fantástico? O verbo é fantástico. A palavra é fantástica. Aquilo que a palavra pode revelar no teu coração é fantástico. Sabem porquê? Porque vocês têm um tutor, se já aceitaram o Senhor Jesus e vocês abrirem o vosso coração, vocês aceitam a palavra, recebem-na e deixam o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Pastor, mas como é que nós fazemos isso de aceitar a palavra? É nós lutarmos contra a nossa própria carne. A carne, não é? É nós lutarmos contra os nossos próprios pensamentos. Mas os pensamentos que eu vou ter depois? Não, agora, os pensamentos de agora. Os pensamentos neste momento. Que a carne vai-te desviar para a hora do almoço. Do que é que vais fazer logo à tarde? Dos problemas do trabalho. Como é que a tua esposa te falou? O tom da voz. A roupa que não está passada a ferro. Tudo isso vai-te tentar desviar para a palavra entrar. Então o que é que nós temos que fazer? Como a Jéssica disse muito bem, nós temos que nos preparar. Nós temos que lutar. Nós estamos sentados a assistir, mas nós não devíamos estar a assistir. Nós devíamos estar a lutar contra nós mesmos. E sabem, essa é uma guerra diária. Lutarmos contra nós mesmos. Na igreja também, quando nós estamos a ouvir a palavra. Tiago diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque Deus sabe que a gente precisa. Então nós tentamos nos enganar, tentamos adiar as coisas. E esta palavra é escrita não para pessoas que não conhecem a palavra. Era para crentes que estavam dispersos. Que conheciam as Escrituras. E Tiago está a dizer, olha, vocês ouvem muito, mas fazem pouco. Vocês ouvem muito, mas mudam pouco.
Vocês conhecem a palavra, mas não deixam a palavra entrar. Então o nosso problema aqui não é... Qual é que é o problema? Não é a falta de conhecimento. Não é a falta de nós sabermos o que é que nós podemos ou não podemos fazer. É nós fazermos, é deixarmos fazer, é deixarmos que a palavra entre dentro de nós. É um auto-engano. Nós sabotamos a nós mesmos. Todos nós queremos crescer espiritualmente, amém? Todos nós devíamos ter um alvo de conhecer melhor Deus, amém? De tentar entender melhor Deus, que é difícil. A palavra é difícil. Isto de igreja é difícil. Isto de Deus é difícil. Há perguntas que nós temos, todos nós temos. Porque é que Deus... Como é que Deus permite? Porquê esta pessoa? Mas porquê não aquela? Tanta coisa que nós... O problema é nós nos sabotarmos. Quando Deus traz uma palavra e traz uma resposta e nós não queremos aceitar essa resposta. Nós não queremos aceitar essa palavra. E muitas das vezes nós vivemos dramas reais na nossa vida. São coisas concretas, definitivas, muito pesadas. E Deus diz assim: vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos deixar a palavra entrar. Deus não está a dizer, o que nós queríamos ouvir era: vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vou-vos safar. Eu vou-vos livrar disso tudo. Não, Deus não diz isso. Deus diz outra coisa, mas aquilo que nós ouvimos não é a mesma coisa. Então as nossas expectativas ficam furadas, vazias, porque nós estamos à espera de ouvir uma coisa e não recebemos aquilo que a palavra está a dizer. Ele está a dizer para a gente confiar nele, que ele nos vai aliviar. De alguma forma ele nos vai aliviar. Se calhar não da forma como nós precisávamos, mas ele vai nos aliviar. Mas para isso é preciso que essa palavra entre dentro de nós e deixarmos isso acontecer. Com todas as dificuldades que isso tem dentro de nós. Então nós ouvimos tantas vezes falar acerca de perdão, falar acerca de arrependimento, falar acerca de nós corrigirmos coisas na nossa vida, que nós começamos a ser familiares desse termo, dessas coisas, nós conhecemos isso, mas nós nunca deixamos que isso nos transforme. Então, há coisas na Bíblia que para nós são só parentes, não são família, são só parentes, são coisas que nós sabemos, elas existem, elas estão lá, são importantes, mas não são pessoas que fazem morada. E todos nós temos família assim, não é? Todos temos família mais próxima, temos família que está dentro de casa, só que a palavra tem que estar dentro de casa. E se tu tratares a palavra como um familiar, que é bom, é um familiar, há relacionamento, eu entendo, mas não está dentro de casa, a palavra não vai entrar. Então eu pergunto mesmo com muito temor e com um amor muito pastoral por cada um de nós aqui esta manhã, quando é que foi a última vez que a palavra te confrontou ao ponto de tu mudares uma atitude concreta? Quando é que foi a última vez que tu ouviste alguma coisa da palavra e tu disseste: uau, eu preciso mesmo de tratar disto, eu preciso mesmo de fazer alguma coisa? E isso, essa palavra, não é uma palavra que está no ar, não é uma palavra, não é um verbo distante, mas essa palavra desceu à tua vida e encarnou em alguma coisa. Quando é que foi a última vez que nós saímos daqui e saímos confortáveis porque ouvimos uma boa, média, pobre pregação, mas pronto, foi domingo, estamos todos bem, agora vamos almoçar, e a gente saímos daqui em paz, mas não transformados? A palavra não nos foi dada para nos informar de que nós estamos errados ou que nós precisamos de corrigir constantemente, todos os dias, coisas na nossa vida. Ela foi-nos dada não para nos informar. A palavra foi-nos dada para nos conformar, para nos dar uma nova forma. Não para nos confortar, para nos desafiar e para nós sermos conformados à forma de Cristo, à ideia de que Ele quer. Há uma ideia de Deus para as nossas vidas. Está escrito na palavra: façam isto, não façam aquilo. Sejam assim, não sejam assado. Vinde a mim. Deus tem uma ideia para as nossas vidas. Só que alguns de nós ficamos pela informação. Nós sabemos como é que Deus quer, mas não deixamos que essa ideia nos conforme, nos dê forma. Não conformar no sentido de ficarmos satisfeitos com alguma coisa,
mas nos dar mesmo uma forma à imagem de Cristo. Mas receber a palavra não é o fim do processo. O receber a palavra é apenas o início. Então é o encarnar da palavra. Diz, o verbo, João 14 diz, e o verbo se fez carne, tornou-se em alguma coisa. Então a palavra tem que se tornar em alguma coisa concreta na nossa vida e ele habita entre nós. Então todas as coisas que nós passamos a mudar na nossa vida, elas passam a ser parte de nós. Ele habita em nós. Então se nós éramos alguém que somos confrontados, por exemplo, contra a mentira, ou somos confrontados relativamente ao perdão, ou somos confrontados pela palavra relativamente a qualquer coisa, e essa coisa passa a ser verdade dentro de nós e nós começamos a produzir frutos, ela habita entre nós, a palavra habita entre nós. Então o verbo passa a habitar dentro de ti, a palavra habita dentro de ti. E às vezes nós queremos dar bom testemunho apenas com informação. Nós queremos às vezes ser folhetos que são distribuídos na vida das pessoas, quando as pessoas apenas leem informação. Mas quando as pessoas... Eu disse isso a alguém há pouco tempo, que é: toda a gente está a olhar para ti. Toda a gente está a olhar para ti. Se tu dizes que és cristão, toda a gente está a ter os olhos postos em ti. A tua vida vai ser toda escrutinada se tu dizes que é cristão. Porque a pessoa está a tentar encontrar uma falha. E nós às vezes optamos por nos transformarmos num folheto perfeito, onde nós fabricamos uma imagem, uma informação para as pessoas consumirem. Só que isso é mentira. Nós precisamos de ser a pessoa que erra à frente dessas pessoas nas coisas que ainda não temos tratadas com Deus. Porque senão nós estamos a mentir. Nós, à frente de algumas pessoas, somos uma coisa. Nas costas dessas pessoas, somos outra. E Deus não espera isso. Deus espera que, nas coisas onde Ele já encarnou, nas coisas que tu já comeste e já decidiste que entra na tua vida e tu vais fazer de uma maneira diferente, nessas coisas tu vais dar testemunho. Tu nunca mais vais mentir a essas pessoas. Tu nunca mais vais eu espero, dizer asneiras a essas pessoas. Tu nunca mais vais fazer coisas erradas a essas pessoas, nessa área. E a pessoa vai ver o fruto. Não é um folheto, é a realidade. Mas a pessoa ainda vai ver coisas erradas em ti. Ainda vai ver coisas que não estão bem. Porquê? Porque são coisas que nós temos no processo. Coisas que nós estamos a tentar corrigir dentro de nós. Se deixarmos a palavra entrar. Se deixarmos a palavra encarnar. Se deixarmos a palavra ganhar vida dentro de nós. Então, Cristo, esta verdade que João está a dizer é que Cristo não deixou de ser Deus. Agora, um pouco de teologia um bocadinho mais profunda. É importante nós percebermos isso, que é Jesus quando vem à Terra, quando nasce em forma de homem, Ele nunca deixou de ser Deus. Ele não se transformou numa outra criatura. Ele não era... como existem aquelas criaturas míticas, metade homem, metade cavalo, não é? Nós vemos essas... Não, Ele era 100% Deus e 100% homem. Mais ninguém consegue fazer isso. Jesus, a única pessoa. Isso tem um nome, chama-se união, digam lá, união. Agora é difícil. Hipostática. Isto é teologia profunda. O nome que se dá àquilo que Jesus fez quando desceu é isto, na teologia. É uma união hipostática. Significa que uma única pessoa, Jesus, coexistem duas naturezas completamente distintas. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Sem mistura, sem confusão, sem divisão, sem separação, uma pessoa, duas naturezas. Então, João 1,14 é fundamental para isto e para nós percebermos. Jesus não abandonou a sua natureza, a sua divindade para assumir a humanidade. Ele acrescentou, ouçam, se vocês não levarem mais nada de hoje, Jesus acrescentou a natureza humana à sua divindade. Nós precisamos acrescentar a natureza divina à nossa humanidade. É o que nós temos que fazer. Porque nós somos carne. Então nós precisamos acrescentar isso. Acrescentar. Não como Jesus, nós nunca vamos estar lá. Jesus não vamos conseguir alcançar. Mas ele conseguiu. E ele foi santo, ele foi puro, ele nunca pecou. Ele foi sempre certo. Nós não temos essa capacidade. Mas o que nós podemos fazer
É inverter esta lógica. É levar a terra ao céu ou deixar que o céu entre na terra. Então, se Cristo fosse plenamente Deus, Ele não podia se salvar, Ele não se podia entregar para ser salvo, se fosse só Deus. E se Cristo fosse plenamente só homem, Ele também não nos podia representar. Ele não tinha face perante Deus. Ele era Deus, o próprio Deus. Ele é o único que era capaz de se colocar diante de Deus e ter toda a humanidade nas suas costas. E falar de olhos com olhos, para ter aqui uma imagem mais clara, com Deus, em nome de toda a humanidade. E nós hoje temos a palavra, temos o verbo, temos essa capacidade de poder receber o verbo novamente e colocar um pouco do divino dentro de nós e estarmos um pouco mais perto. Nunca vamos conseguir chegar àquilo que Jesus era, mas poder estar mais perto. Então o Criador assumiu a carne. O Santo entrou dentro da nossa fragilidade. O Eterno experimentou a fome, o cansaço, a dor e a rejeição. Tudo isto sem deixar Deus. E nós precisamos de fazer o caminho inverso. Nós precisamos deixar a carne, precisamos deixar a carne e assumir o céu. Nós precisamos deixar que a nossa carne entre num momento de fragilidade diante de Deus, sermos totalmente transparentes diante de Deus, sermos frágeis, expormos completamente, e não é no sentido que nós temos que deixar que Deus veja. Deus vê a nossa fragilidade, Deus conhece a nossa fragilidade, mas nós precisamos de fazer este movimento, ir na direção de Deus e dizer: eu sou frágil, assumir isso, assumir as responsabilidades. O Eterno experimentou a fome, o cansaço, a dor, a rejeição, e nós precisamos experimentar isso tudo diante de Deus, sem máscaras. Porquê é que isto tudo é importante para nós? Porque a salvação que nós celebramos na Páscoa, ela não é baseada em símbolos, ainda que haja uma tradição judaico-cristã. Vocês sabem e têm a consciência que a maior parte das pessoas no nosso país celebra a Páscoa que não é a Páscoa real, não é a verdade. Celebra uma Páscoa de mentira. Porque as pessoas não conhecem Jesus, as pessoas não são crentes, não reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador. Então as pessoas celebram um feriado, uma festa de família, celebram um pouco do que é a realidade. É importante para nós falarmos acerca de Cristo e da sua vinda, porque aquilo que nós vamos celebrar mais à frente é baseada numa pessoa real. É baseada no próprio Deus, que deu a sua vida por nós, que morreu por nós. E a cruz só tem o poder que tem por causa da pessoa que morreu nela. Sabem quantas pessoas morreram em cruzes? Milhares de pessoas. Eu não quero dizer milhões para não estar a arriscar. Mas milhares de pessoas morreram em cruzes. Mas houve uma cruz diferente de todas as outras. E não era porque a cruz era diferente, é porque Jesus estava nela. E isso fez toda a diferença. Porque Ele morreu mesmo. Ele sofreu mesmo. Talvez mais do que todos os outros. Porque havia ali um gosto especial do reino das trevas de fazer Jesus sofrer. Garantir que o seu povo via Jesus ser espizinhado. Ele não esperava, não é? O reino das trevas não esperava pelo volte-face. E é isso que nós vamos celebrar. O Verbo se fez carne para nos salvar. O Jesus se fez carne, habitou entre nós, nunca pecou, esteve sujeito às mesmas coisas do que nós, para poder estar diante de Deus e falar em nome da humanidade. Dizer: eu sei o que é que eles passam. Deus, eu sei o que é que eles passam. E eu assumo essa culpa toda na cruz. E dá-lhes uma oportunidade. De eles poderem, que a tua palavra possa ter uma oportunidade de entrar dentro deles e que eles possam arrepender e reconectar-se contigo. Jesus dá-nos essa oportunidade todos os dias. A encarnação, nós deixarmos a palavra encarnada dentro de nós, exige uma resposta nossa. Então Jesus não ficou no céu a explicar o amor. Nós não devemos ficar na terra a explicar as coisas, a tentar encontrar argumentos das coisas que nós sentimos e não sentimos, e eu não consigo por causa disto, as pessoas são muito más para mim. Não. Se tu és confrontado com uma palavra e Deus está a pedir para tu transformares, isso vale zero. Deus está a olhar para ti e está à espera de uma resposta.
de uma encarnação daquilo que a palavra está a fazer no teu coração. Ele veio viver o amor. Ele não discursou acerca do perdão. Assim, ele não fez grandes... Às vezes nós discursamos acerca do perdão. Nós tentamos argumentar. Ele perdoou aqueles que o crucificavam. Ele podia ter feito um discurso na cruz acerca do perdão. Ele podia ter pregado acerca do perdão, na esperança que aqueles soldados se convertessem. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem. São ignorantes. Eles não sabem. Eles não sabem. Sermos como Jesus. Andarmos nos seus passos. Às vezes as pessoas não sabem. Sabem fazer melhor. Sabem fazer mais. São ignorantes mesmo. Não ignorantes, percebem? Não estou a dizer isso como uma questão de desprezo. São ignorantes na palavra. São ignorantes no amor. São ignorantes no verbo. Mas nós não. Jesus não era ignorante. E ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem. Eles não conseguem mais. Também não era suposto. Ele perdoou os crucificavam. Jesus não pregou. Ele pregou sobre humildade, ele pregou sobre isso. Mas quando chegou à altura certa, ele pegou na própria bacia, ele pegou no próprio pano, na própria água, ele lavou os pés. E ele não ficou à espera que outros fizessem por ele. E nós precisamos de ser assim, mais parecidos com Jesus. Sabemos a teoria, não estar à espera uns dos outros, pegar na bacia e ir fazer. Porque nós sabemos, não somos ignorantes. Jesus não era ignorante na humildade. Jesus não era ignorante. Ele sabia que era importante os discípulos serem ensinados. Ele próprio saiu de uma área só de retórica, da teoria. Ele pega em coisas materializadas. Ele encarnou a humildade numa bacia, numa toalha e num pedaço de água. E ele lava os pés dos discípulos. Pedro torna-se tão arrogante que ele nem sequer queria que o Senhor Jesus lavasse os pés. Era só religião naquela cabeça. E nós às vezes somos assim. Nós não queremos fazer as coisas às vezes da forma como elas devem ser feitas, espontâneas, porque nós somos um pouco parecidos com Pedro. O Senhor Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, em João 13,15, o livro de João, Jesus, apologética, Jesus Filho de Deus, Jesus a Palavra, Jesus o Verbo, diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus dá exemplos claros, não é só para ele ser um bom Jesus, não é só para ele ser um Jesus com uma boa aura, não. Ele próprio diz: há coisas que eu faço, houve coisas que eu fiz. Vocês acham mesmo que Jesus precisava, ele mesmo, de lavar os pés dos discípulos? Achavam que Jesus tinha alguma coisa para tratar dentro do seu ego? Acham que ele tinha que tratar alguma coisa na sua, da forma como ele andava a servir mal os outros? Não, eu tenho que me redimir. Eu vou lavar os pés dos meus discípulos para que eles me vejam com outros olhos. Não. Jesus diz: eu fiz isto para que vocês possam ver e fazer uns aos outros também. Para que vocês possam aprender, para que a palavra possa encarnar dentro de vós e possa dar frutos. Então significa que é perdoar quando é difícil, é amar quando não é conveniente, é permanecer fiel quando ninguém está a observar, é escolher santidade quando o pecado está normalizado. A nossa fé não se mede pelo volume da nossa adoração aqui. E esta manhã eu fico sempre impactado, emocionado. Até tive que pedir um lenço à minha esposa, porque eu estou aqui à frente. Então eu ouço os vossos louvores nas minhas costas. Isso mexe comigo. Pronto, é uma coisa pessoal. Mexe comigo. Eu ouço, eu quase que sinto um impacto quando vocês estão a cantar. Isso mexe muito comigo sempre. Então eu fico sempre muito constrangido. Normalmente eu choro. Mas o volume da nossa adoração, o quanto nós gritamos, ou o quanto nós abrimos a nossa boca, ou quanto nós gesticulamos, isso não define a nossa fé. A nossa fé mede-se pela coerência. A nossa fé mede-se pela consistência. O louvor é um resultado de tudo isso. Um louvor verdadeiro. O aroma suave que Deus espera e que Deus recebe e que Deus cheira. É quando as coisas são verdadeiras. Quando as coisas são verdadeiras, está tudo bem, não há problema. Não há problema. Não há problema em nós darmos aleluias, não há problema em nós falarmos em línguas, não há problema em nós abrirmos o nosso coração, porque está tudo bem, é consistente, há coerência dentro de nós. Nós andamos a ser reais lá fora, andamos a assumir os nossos erros, somos verdadeiros em tudo aquilo que nós fazemos, somos verdadeiros com as nossas falhas, não andamos a ser folhetos
da palavra, as pessoas sabem quem nós somos, mas ela mete por coerência. Coerência. As pessoas vão ser mais impactadas se tu fores coerente do que se tu fores certo sempre. Se tu fores coerente, as pessoas vão ser mais impactadas. Se tu acertares sempre na mesma coisa porque já corrigiste isso e falhaste sempre nas outras que nunca corrigiste, isso é coerência. E tu dizes, olha, eu não consegui resolver isso, é coerência. E tu vais impactar mais a vida de alguém que é descrente, que não conhece nada da fé e percebe, esta pessoa está a fazer alguma coisa, há qualquer coisa aqui de especial. Há coisas que ela já conseguiu resolver e outras ainda não. E se calhar eu estou a olhar para ela e eu não tenho outro tipo de problemas e os problemas que eu tenho, alguém que é descrente, já nem é os mesmos. Sabem que há pessoas boas lá fora, não dizem asneiras, não mentem, são generosas. Tanta coisa, tanta checkbox de alguém que ainda não entregou a vida a Jesus. E alguns de nós, não nesta igreja, que nós aqui temos uma aura santa, mas muitos de nós, crentes, temos tantas boxes que não fizemos ainda. E malta lá fora já lá vai. Oi, eles nem pensam nisso. Então a nossa fé mete-se. Deus olha para nós e nós percebemos, coitado. Não coitado, novamente coitadinho, mas está-se a enganar a Ele mesmo. Então é fácil eu cantar, eu entrego tudo. Quando é fácil cantar, eu entrego tudo. Quando nós nós não conseguimos. É fácil cantar, é fácil nós dizermos. Mas é difícil nós perdoarmos. É difícil nós lidarmos com o nosso orgulho. Então, na realidade, nós mentimos. Nós mentimos a Deus. Eu entrego o meu coração. Não entregas, não. Há coisas do teu coração que tu não estás a entregar. E se nós cantamos louvores a Deus a dizer isso, nós temos a dizer, Deus, tu sabes que não é verdade tudo aquilo que eu estou a dizer. Eu preciso de ajuda. Louvor. Nós cantamos uma música que é que quando nós cantamos, os céus se abrem. Nós cantamos isso. Isso parece uma coisa muito poética, muito bonita, não é? O que isso quer dizer é que quando nós cantamos, Deus sabe o que é que tu estás a cantar. E Deus sabe quando é que tu estás a mentir e quando não estás a mentir. Então não há problema em nós cantarmos, Deus, eu quero te entregar tudo, mas dentro de nós a palavra tem que ser encarnada. Nós precisamos de perceber assim, e tu sabes que eu ainda estou a tentar dar-te tudo. Nós não podemos cair em deixar-nos dormentes de cantar músicas e achar que só por cantarmos músicas as coisas vão ser resolvidas. Não. O exercício do louvor tem a ver com Deus, mas Ele tem que produzir frutos em nós. E muitas das vezes nós temos que sair mais magoados quando louvamos ao Senhor, nós mesmos. Não é? O louvor a Ele pertence, a honra a Ele pertence, mas quando nós dizemos coisas a Eles, isso tem que nos confrontar. Nós não podemos nos deixar dormentes e dizer coisas a Deus que são mentira e achar que está tudo bem. Então nós andamos a fabricar o tipo de crentes que Tiago falou. Não se enganem. Não sejam praticantes da palavra. É difícil. Cristo fez-se carne, a palavra torna-se visível. E esta é uma pergunta central. Se nós tivéssemos hipóteses de fazer uma radiografia à tua semana, se nós pudéssemos avaliar aquilo que nós temos sido nestes últimos tempos, será que nós temos transparecido Jesus? Será que os nossos passos... Aqui não dá para ver na imagem porque está bem tudo escuro, mas isto era suposto ser umas pegadas. Será que nós estamos a colocar os nossos pés nos mesmos sítios que Jesus coloca ou não? Será que nós vamos entrar numa semana, num mês, antes da Páscoa e nós vamos celebrar mais uma vez, sem nada, sem sentido, sem fazermos nenhuma introspeção? Nós precisamos, tem que haver fruto. Quando nós escutamos a palavra, quando a palavra é recebida, alguma coisa tem que acontecer. Quando a palavra é encarnada, alguma coisa tem que acontecer dentro de nós. E o que é inevitável acontecer, e que acontece, e que nós depois já não dominamos, é que quando nós encarnamos a palavra, nós refletimos a glória. Nós refletimos alguma coisa. Não é uma coisa da carne, nós refletimos alguma coisa do céu. Em João 14 diz assim, vimos... Ele encarnou, Ele veio à terra, em verdade, e vimos a sua glória. A glória como do Filho do Pai, do unigênito do Pai. Então, a glória de Cristo não era só aquela luz sobrenatural como nós vemos algumas vezes descrever na palavra. Não é? Quando Jesus chegava, Ele iluminava, não é? Iluminava todo o espaço. Havia alguma coisa de sobrenatural quando
quando Jesus ou quando Deus estava com os homens, até quando os homens estavam perto de Jesus, temos alguns exemplos da Bíblia, e eles saíam um pouco com aquela aura do céu. Não é disso. Esta glória não é essa. Esta glória é o exemplo. Esta glória é o espelho da palavra. Esta glória é o exemplo, é o espelho do Pai, é o espelho do céu. Jesus veio e Ele deixou uma imagem do céu. E nós, quando deixamos que a palavra encarne dentro de nós, quer nós queiramos, quer não, nós passamos a ser espelho do céu. Nós começamos a espelhar a glória de Deus para os outros. Por isso é que há pessoas que são extremamente generosas, porque elas já converteram isso dentro do seu coração, aquilo entrou, encarnou, a vida delas mudou, e elas espelham uma pessoa generosa, elas espelham uma pessoa amorosa, elas espelham uma pessoa de oração, elas espelham uma pessoa que sabe cuidar, sabe de amar, eles espelham uma pessoa que sabe ouvir, eles espelham uma pessoa que sabe abraçar, porque isso é um reflexo natural de uma palavra encarnada. E este espelho que nós somos só pode ser, essa imagem só consegue ser alterada por nós, porque isto é uma imagem da glória. O Verbo desceu, veio até nós, encarnou, habitou dentro de nós e espelha para fora. A imagem veio do céu, a imagem não é nossa. Nós só estamos a espelhar alguma coisa que Deus nos dá. Nós só estamos a aprender e a replicar. Nós já estamos a aprender e a seguir os passos de Jesus. Só que às vezes o nosso espelho fica sujo. O nosso espelho fica encardido. Fica baço. As pessoas não conseguem ver. E é aí que entra o pecado. O pecado que nós deixamos circundar as áreas, as regiões, os espelhos que nós já temos na nossa vida. Há áreas da nossa vida que estão resolvidas e podiam estar a espelhar muito mais, mas nós não deixamos, porque nós deixamos o pecado conviver connosco. Em algumas áreas tratamos o pecado por tu. E o pecado o que faz, o pecado não tem capacidade de partir os espelhos da glória que já estão dentro de vocês. Vocês entendem isso? O pecado não tem essa capacidade, mas ele tem capacidade de ofuscar-te. As pessoas não vão ver a mesma coisa. Porque há áreas da tua vida que tu não tens limpa e não deixas, cada vez vai sendo mais difícil. De repente começas a achar que tu não consegues fazer, não consegues dar testemunho. Porque precisas de limpar esses espelhos, precisas de limpar o pecado que está aí à volta. Então, a glória de Cristo não era apenas uma luz sobrenatural, era o caráter dele, era quem ele era. Jesus não precisou de se converter, Jesus era Jesus. Então aquilo que ele transmitia era a verdade, era a imagem natural. É como se fosse o primeiro espelho. Jesus foi o primeiro espelho do Verbo. Nós agora temos que ser as réplicas desse espelho. Então ele era só ele. Jesus foi só Jesus. Ele era graça e verdade. Ele veio e ele era graça e ele era verdade. Tudo verdade. O mundo já não vê Jesus fisicamente. O mundo já não consegue ver o Jesus encarnado num corpo. Mas a expectativa de Deus é que haja um corpo místico. E somos nós. E hoje de manhã, em centenas, milhares, talvez milhões de comunidades no mundo inteiro, existe o corpo místico de Cristo a se reunir. A expectativa de Deus é que nós sejamos este corpo em verdade, que transmitamos a glória, que encarna a palavra. Nós somos fonte de luz, somos chamados a refletir. A palavra diz que nós devemos ser sal e luz, produzir um efeito, sermos relevantes na vida que estão à nossa volta. Então, as coisas que estão a distorcer esta imagem, que nós devíamos transmitir, a amargura, hipocrisia, que é o nome que se dá quando nós fazemos uma coisa e depois dizemos que somos outra, o pecado que nós toleramos, algum orgulho espiritual, sim, alguma religiosidade, tudo isso faz com que a minha imagem que eu esteja a passar de Cristo não é bem a imagem de Cristo, é uma imagem adulterada, já por mim. 1 João 2,6 diz assim, aquele que diz que está nele, hoje vou fazer uma pergunta muito objetiva. Das pessoas que estão nesta sala, quem é que pode dizer, eu estou nele? Não, digam, eu estou nele. João estava a dizer, todos aqueles que dizem, eu estou nele.
João está a dizer, aquele que diz que está nele, nós, também devem de andar como Jesus andou. Não é só dizer, devem de andar. Não é uma sugestão, é uma ordem, é uma evidência. Então a preparação da Páscoa começa hoje. Antes da cruz, antes da morte e da ressurreição, houve uma encarnação. Antes do sangue, houve obediência diária de Jesus. Ele mostrou como é que se fazia. Ele foi o nosso manual. Aqueles manuais que vêm com as máquinas que nós compramos, que não lemos. Montamos as coisas sem ler. Só quando avaria é que vamos lá, não é? Curiosa coincidência? Não, Jesus foi o nosso manual. Ele viveu e Ele mostrou como é que nós tínhamos que viver. Obediência diária. Antes do Calvário, antes de Jesus falecer e morrer e tudo aquilo acontecer, houve uma vida coerente. Jesus foi o que Ele disse que Ele era. Jesus viveu aquilo que Ele ensinou. Ele não apenas foi um verbo proclamado, Ele não foi um verbo de folheto, Ele foi o verbo vivido. E esse é o desafio. Quantas mensagens é que nós já ouvimos a falar sobre isto? Será que nós esquecemos, adormecemos, ficamos dormentes e a palavra já não se encarna dentro de nós da mesma maneira? Então isto é um erro tremendo. Nós estamos a ser sugestionáveis pela vida, pelo pecado e achamos que há coisas que já não são para nós. Tudo é para nós, toda a palavra é para nós. Então a carne precisa, a palavra precisa encarnar dentro de ti. Eu quero falar diretamente agora ao vosso coração, à vossa alma. Vocês talvez tenham anos de igreja, saibam dezenas, centenas de versículos de memória. Vocês hoje talvez sirvam em ministérios, têm uma influência até nesta igreja a nível de liderança. Mas se a palavra não está a transformar áreas da vossa vida que precisam ser transformadas, então tu precisas de ser ajustado. Tu precisas de ser corrigido. Eu não tenho a capacidade que Jesus tinha de olhar para alguém e perceber, é isto que a pessoa precisa de mudar. Porquê é que tu estás assim? Às vezes Jesus respondia a coisas que as pessoas estavam a pensar. E Jesus respondia, porquê vocês estão a pensar isso? Eu não tenho essa capacidade. Mas Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda tem. Então hoje precisamos de olhar para a nossa vida e fazer decisões conscientes. Não é, hoje, esta manhã, não é sobre emoção. É decisões conscientes. É nós listarmos no nosso coração, é nós rasgarmos o nosso coração e rasgarmos o nosso coração a escrever as coisas que nós precisamos, que estamos a combater, onde a palavra não tem autoridade. Ainda. E pedirmos a Deus que nos desperte para essas coisas. E se tu hoje que estás aqui nesta casa ainda não entregaste a tua vida a Jesus, hoje é um dia bom. Porque hoje falámos muito acerca de Jesus, acerca da sua obra. Então hoje é um dia onde tu podes dizer assim, eu quero seguir os passos desse Jesus. Eu quero entregar a minha vida toda porque eu não quero ser culpado no dia que um dia Deus vai voltar e vai julgar a humanidade. Eu quero estar coberto pelo sacrifício de Jesus. Então hoje é um dia bom. Hoje é um dia bom para nós entregarmos a nossa vida. Sem saber tudo, tendo áreas que vamos precisar de resolver. Mas Deus deu um corpo místico, não é um corpo verdadeiro, para a gente podermos ajudar uns aos outros. Hoje é um dia bom. Não é sobre emoções, é sobre decisões. Então, se tu reconheces hoje, eu vou pedir para nós fecharmos os nossos olhos. Isto não é religiosidade, é só para nós não estarmos distraídos com mais nada e nós dizermos à nossa alma que queremos estar concentrados. Não é sobre emoções, é sobre decisões. Se tu reconheces que tens sido um ouvinte, mas não um praticante, arrepende-te no teu lugar. Pede perdão a Deus agora no teu lugar. Mas se tu tens áreas específicas que precisas de pedir perdão, no teu coração, pede perdão. Deus, olha, nesta área eu não tenho sido praticante. Pede perdão, Ele está a te ouvir. Ele está a ver se tu és consistente. Se a tua fé é consistente. Se aquilo que estás a dizer é verdade. Se tu reconheces que tu tens admirado Jesus, tu tens admirado esta coisa de igreja, tu tens, é uma coisa boa, bonita, é saudável, mal não faz, mas tu não o tens imitado, tu precisas de arrepender. Porque se tu te tornares apenas um admirador, quando Jesus voltar, vais continuar a ser só um admirador. Mas se tu te tornares um imitador, quando Ele voltar, Ele vai te reconhecer como um imitador, como alguém que o imita.
E há um crédito diferente, um galardão, um prémio diferente, que é a salvação. Se reconheces que há incoerências na tua vida que precisam de arrependimento, faz-o agora. Não é amanhã, é já. Sem emoção. Apenas com uma decisão. Este é o momento. Não é um momento de exposição pública, de vergonha. Nós não queremos que ninguém se sinta envergonhado, exposto. É um momento de rendição perante Deus. Porque ou nós queremos que Deus está neste lugar e que Deus consegue ser aquele Deus que vê tudo, que conhece todas as coisas, ou não. Se não, aquela porta é uma porta de saída, não faz sentido estares aqui. Agora, se tu acreditas que Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus encarnado, é o Deus que desceu à terra, então Ele hoje está-se a querer reconectar contigo. Então eu gostava que nós pudéssemos fazer uma oração sincera no nosso coração. Senhor, não quero apenas ouvir-te. Senhor, eu quero obedecer-te. Não quero apenas admirar-te, eu quero seguir os teus passos. Ajuda-me, Deus. E se esta é a tua decisão, tu vais iniciar um novo caminho. Mas tu vais iniciar um caminho de reconciliação com Deus. Um caminho de reconstrução. Então tu precisas de pedir ajuda. Pede ajuda às pessoas que estão à tua volta. A Bíblia diz para nós confessarmos o pecado uns aos outros. Não para que os outros saibam do nosso pecado, mas para que nos ajudem a sair desse mesmo pecado. Nos deem a mão, sigam connosco. Deixa que o Espírito Santo mostre estas áreas específicas da tua vida. Porque a verdadeira passagem, preparação para a Páscoa, não é nós apenas nos lembrarmos e celebrarmos e nos emocionarmos com aquilo que Jesus fez connosco. É nós chegarmos lá e nós percebermos que nós estamos a refletir, que nós estamos a ser uma consequência real daquilo que Ele fez na cruz. Nós somos uma consequência, nós somos frutos, somos filhos da cruz. E vamos celebrar isso com uma emoção, sim, diferente, com um coração diferente. Porque aquela cruz faz com que eu seja melhor todos os dias, ou dá-me essa possibilidade. Aquela cruz livrou-me da morte eterna, porque aquela cruz faz-me ter uma vida que agrada a Deus. Porque aquela cruz é a minha salvação. E o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Amém. Eu gostava de chamar o grupo de louvor. E nós vamos terminar juntos a cantar uma música. Eu não sei, Dino, se tu conseguiste passar a letra. Ok, és o maior. E é uma música que nós temos ouvido ultimamente muito sobre esta semana, porque ouvimos uns amigos a cantar numa iniciativa no YouTube que se chama Monday Worship. É um grupo de gente que canta e que é música e que decidiu juntar-se e cantar algumas músicas mais antigas. E esta foi uma das músicas que eles cantaram. E eu ontem estava a orar, estava a preparar este tempo. E eles vão tocar sem ensaiar. O Jorge nem sabia a música, nem conhecia a música esta manhã. Mas mas a música fala de despertar o nosso coração. Sabes, em acordar o nosso coração. Em acordar-nos para a vida. E não viver a vida de modo adormecida. E eu sei que entre nós há pessoas que estão a ter muita dificuldade em viver esta vida. Seja por culpa própria, seja por culpa alheia. Seja porque está a fazer alguma coisa errada, muito errada, seja porque está apenas a viver a vida. E a saúde, o corpo, as doenças, os empregos, tudo isso nos ataca. E eu sei que não é fácil, mas que Deus possa despertar o nosso coração para aquilo que nós ainda conseguimos ver no meio de tanta aflição. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria só que baixassem as luzes aí para metade, está bem? Para nós termos mais, se nos apetecermos chorar, se apetecer sentar, podermos fazer isso em grande palco. Eles vão começar e depois no fim eu vou orar, está bem?
Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Declara ao Senhor: desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Alto, elevado, Deus. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Tu és santo. Santo, Santo, Declara, Santo. tu és santo, Deus. Santo, Santo, Nós Santo. queremos ver-te, Deus. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Ver-te na tua palavra, Deus. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero Ver-te alto, ver-te. elevado, Deus. Oh, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, 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 uma vez mais. Santo, Santo, Santo. Sede santos, porque és Santo, santo. Santo, Santo. Declara, Deus, eu quero ser santo, porque tu és santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero Repete a Deus: eu quero ver-te, eu quero ver-te, Deus. Eu quero ver-te. Oh Deus, eu quero te enganar. Eu quero Oh Deus, fala a minha vida. Eu quero Fala. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Eu quero ver. Oh Santo, Santo, Santo. Eu quero ver. O teu povo quero ver. Oh, do eu quero ver.